Márcio, Oi. pode começar, já te mandei duas mensagens. Ah, aqui não chegou, não. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo que estuda a doutrina espírita, o grupo Solidariedade. Nós recebemos vocês com muito carinho e esperamos que vocês fiquem felizes com a nossa aula, os nossos ensinamentos. E para que nós comecemos o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece para harmonizar o nosso estudo. Então, vamos nos conectando, fechando nossos olhos, elevando os nossos bons pensamentos e vamos pedindo que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e permaneça entre nós. E assim, pedimos aos espíritos superiores que estejam conosco durante o nosso aprendizado. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, amigos, nós vamos hoje falar sobre um tema muitíssimo importante da doutrina espírita, que é a existência de Deus e o maior mandamento. Para que nós falemos da existência de Deus, convém relembrar a aula passada, que o Francisco nos passou com tantos detalhes, mas nós vamos falar de Deus. Então, vamos relembrar um pouquinho as três revelações. Então, antes de mais nada, tudo veio e vem de Deus. Isso é importantíssimo a gente sempre lembrar, ter em mente. Na primeira revelação, quando Moisés, isso por volta de 1400, 1450 antes de Cristo, Moisés, por uma necessidade de controlar um povo sob o jugo egípcio, ele precisava de leis. Essas leis ele recebeu de Deus, e essas leis tinham que ser regras, leis civis, políticas, morais, mas ele tinha necessidade de passar para esse povo leis que mostrasse que era um Deus que punia e um Deus que castigava. Foi quando ele recebeu os 10 mandamentos. Onde a gente encontra esses 10 mandamentos que Moisés recebeu? Os 10 mandamentos que Moisés recebeu, a gente encontra em Êxodo, porque nós temos que ver que existe na Bíblia Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é composto de 5 livros, alguns acreditam que todos foram escritos por Moisés, porém há controvérsias na comparação das falas, porque são 5 livros, inclusive o Êxodo e Deuteronômio, que também faz parte do Pentateuco bíblico de Moisés. Então, não é comprovada a veracidade que Moisés escreveu os 5 livros. Porém, ele passou para aquele povo mandamentos, ou seja, ele passou leis para conter aquele povo que ainda era ignorante
vinham, talvez, alguns de uma mentalidade politeísta, porém, os judeus já eram monoteístas. O que eles seguiam? Eles seguiam a Torá, que foi escrita por Moisés, que era o livro onde eram prescritos muitos mandamentos, de ordem higiênica, comportamental, moral, política, mas eram 613 leis. Era difícil essas 613 leis Moisés passar para todos eles. Então, o que Moisés passou para eles como mandamento, né, que era segundo aquela época. Eu vou ler para vocês e depois a gente compara quando esses mandamentos foram modificados. Ele precisava mostrar um Deus enérgico que castigava e punia. Aquele povo, aquela época, precisava desse molde. Então, o primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás ídolos. Então, isto era para concentrar em Deus a figura e não ficar adorando o bezerro de ouro e tudo que eles adoravam, imagens, coisa que nós vamos ver que na terceira revelação e com Kardec depois, nós não temos imagens, dogmas, ritos e tudo mais. O que mais ele lembrava? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso depois Jesus mudou. Até hoje, se você chegar em Israel, no sábado, eles mantêm. Você não toma um café lá. É difícil, apesar que, atualmente, com a situação da guerra, e esta guerra, para se entender, a gente teria que estudar história da época de Abrão, isso falado por professores de história, né? Porque esta guerra começa lá atrás com Abrão. Então, o quinto seria: honra teu pai e tua mãe, e depois vem os não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa, a esposa ou os bens do próximo. Então, esses mandamentos que você acha em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, e também em Deuteronômio 5, de 5 a 21. Esses foram os mandamentos que Moisés precisou impor àquele povo. E o que Moisés promete? Que viria uma segunda revelação, que teria uma segunda revelação. E é quando se passam 1.300 anos até a vinda de Jesus. Então, a época de Moisés já se falava e continha no mandamento o respeito a Deus, porém um Deus enérgico, punitivo, que castigava. Aí, por que se passam 1.300 anos até chegar Jesus? Porque esse tempo era necessário para que aquele povo vivenciasse toda aquela situação, porque era uma turba.
era um povo enorme, onde cada um pensava de um jeito, onde existia uma lei de toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente. Então, essa população necessitava de um tempo, e olha que foi bastante tempo, 1.300 anos, para que eles absorvessem esses mandamentos. Quando Jesus chega e ele passa a fazer a sua vida de pregação aos 30 anos de idade, Jesus não era o que Moisés pregou. Jesus, ele veio, não que ele veio abolir a lei de Moisés. Jesus, ele veio aprimorar a lei de Moisés. Ele veio substituir a punição, o castigo, pelo perdão e pela tolerância. Por quê? Aquela população, todos os seus descendentes, que era uma coisa muito rígida, a descendência no judaísmo é muito importante, que as descendências, tanto é que quando se casa um judeu com uma mulher não judia, ela pode até se converter. Porém, se ela tiver um filho, esse filho não é considerado judeu, porque ela não é judia. Para a criança ser considerada um judeu, tem que ter pai e mãe judeus, mesmo que a mãe seja convertida. Então, as descendências são muito importantes dentro dessas leis. Então, para que os descendentes absorvessem esses ensinamentos e se transformassem, se aprimorassem e fossem melhorando, evoluindo, porque desde o início Moisés sabia que a necessidade daquele povo era melhorar, evoluir, progredir. E Jesus veio com esse ensinamento, né? Que a vida era uma vida eterna, que a alma era imortal, que era ele pregava, ele falava, porque o meu Pai, ele falava, né? O meu Pai que está nos céus. Então, era um Deus de bondade, era um Deus que Jesus pregava o perdão. Ele, enquanto conviveu com todos na Terra, aquela época, ele pregava o amor e ele pregava a tolerância e o perdão. Como o Francisco explicou para a gente na aula passada, quando Jesus prega no monte as bem-aventuranças, são ensinamentos de coragem, de fé, de esperança, onde ele passa ensinamentos de que Deus está sempre conosco. Na verdade, nós é que nos desconectamos de Deus, porque ele sempre está ao nosso lado. Então, as bem-aventuranças, para quem quiser e tiver, né, a curiosidade de estudar, são ensinamentos maravilhosos, onde Gandhi falou que se perdesse todos os livros do cristianismo e nós ficássemos somente com a pregação de Jesus durante o período que ele esteve conosco e fez a pregação das bem-aventuranças, só isso seria o suficiente para que nós tivéssemos preceitos
de bondade, de tolerância e o muito importante, de amor pelo nosso próximo. Porque a época que Jesus esteve entre nós era uma época onde o povo vivia sob o jugo romano. Aquele povo de Moisés sob o jugo egípcio, um povo politeísta, onde se praticavam oferendas, onde se tinha culto. E Jesus, quando entre nós, o povo romano, a mesma coisa, um povo autoritário, um povo que dominava uma área imensa territorialmente falando, e era um povo também que tinha vários deuses. E quando Jesus, entre nós, pregava tudo isto, vocês bem sabem que achavam que Jesus ele viria para salvar o povo do domínio romano. E não que Jesus viesse. Jesus não criou igreja, Jesus não veio implantar religião. Jesus veio implantar o amor. E Jesus, ele tinha as pregações feitas como o povo, aquela época, era um povo que a maioria era um povo sem cultura, que não sabiam ler, escrever. Jesus tinha um modo muito peculiar para passar os ensinamentos. Então, ele passava os ensinamentos através de histórias, através de parábolas, que era muito mais fácil para o povo entender, porém, sempre falando de Deus. Então, vocês vejam que fala-se de Deus desde lá de trás, de Moisés, e Jesus veio dar continuidade e falar sobre Deus, que Deus é um Pai de bondade e amor, que Ele nos conhece, que Ele nos perdoa e que nós deveríamos ter esse entendimento para a nossa evolução, para o nosso progresso, para que nós colhêssemos coisas boas. Então, àquela época, através de parábolas, ele já falava para o povo que Deus não castigava, que Deus não punia, que aquilo que as pessoas passavam eram sempre resultado de uma escolha equivocada que a pessoa fazia. Não era Deus que estava te castigando, e sim alguma atitude sua, que você escolheu um caminho errado, que você fez um plantio errado e que aquela árvore não deu boa semente. Vocês vejam que até o Francisco falou a semana passada para a gente sobre a parábola do semeador. Então, ele ensinava e ele explicava. Aquela semente que cai num solo, ela não brota, aquela semente que o solo é pedregoso, toma sol. E quem é a semente e quem é o solo? A semente é um ensinamento de Jesus pela bondade de Deus. Ele recebia tudo isso de Deus. E que nós somos o solo pedregoso, arenoso, aquele solo que ouve o conselho, que ouve o ensinamento e que não quer saber, que não quer cumprir, que não quer realizar, tudo isso que Jesus ensinava através, né, porque Moisés, na realidade, quando ele recebe
os ensinamentos, os mandamentos, foi um fenômeno mediúnico. Moisés era um grande médium, ele recebeu, não é aquela história que a gente vê no filme, a pedra grava com fogo. Não, começa ali já um grande fenômeno mediúnico, né? Moisés já é um grande médium, ele já recebe aqueles mandamentos necessários naquela época através de um fenômeno mediúnico. Então, Jesus, quando veio, ele não veio criar igreja, ele não veio criar templo, muito pelo contrário. Ele falava que para você se conectar, não tem a necessidade de você ter templos de pedra, que você precisava de um lugar especial. Então, Jesus já mudou a visão daquele povo naquela época, para que as pessoas começassem a entender que tudo que você fazia, tudo que você escolhia, tudo que você realizava tinha uma causa. E aí é aquela situação que a gente fala da causa e efeito. Em Jesus já aparecia isto, né? Causa e efeito. Tudo que você faz tem um efeito, tem um resultado. Então, Jesus, já nessa pregação dele, ele já verbalizava tudo isto. Porém, Jesus, muitos achavam que ele viria como salvador político. E ele não veio para salvar o povo do jugo romano. Ele veio para ensinar esse povo que Deus era uma figura muito diferente do que os descendentes achavam, que Deus era uma figura má, e que Deus era uma figura de bondade. Em todas as parábolas, como, por exemplo, a do filho pródigo, aquilo do anel, do matar o boi, quando o filho que sai de casa, ou seja, que larga o pai, porque dentro do judaísmo, você pedir uma antecipação de herança é uma afronta muito grande para pai, porque isso, para os judeus, é muito importante. Tanto é que vocês vejam que nos mandamentos ele fala em honrar pai e mãe. O que é você honrar o teu pai e a tua mãe? É você nunca fazer com que eles passem um constrangimento, uma vergonha com as tuas atitudes, com o teu comportamento. Então, ele não fala, você não vê amarás pai e mãe, nunca. É sempre honrarás pai e mãe. Então, dentro dessa parábola do filho pródigo, ele veio ensinar que a bondade de um pai, quando o filho regressa, embora o filho tenha feito tudo que era errado, né, que era pedir o dinheiro da herança dele adiantado, além de pedir, ele perdeu tudo, ele esbanjou, ele farriou, ele ficou na miséria, e quando ele volta, o pai faz uma festa. Isto é uma metáfora para a gente entender o quanto Deus é bom, como ele entende os nossos equívocos, as nossas bobagens, as nossas más escolhas. Então, sempre, através da parábola, Jesus mostrava a grandiosidade de Deus, né? O quanto Deus era bom, o quanto Deus era compreensivo e ele conhecia a gente.
Ele sabia aquilo que você precisava. Então, Jesus fez esta pregação maravilhosa durante o pouco tempo que ele esteve entre nós, mas sempre enaltecendo e mostrando o quanto Deus era a figura maravilhosa de um pai bondoso, porque ele fala: qual é aquele que vai pedir um pão para um pai e ele dá uma cobra? Ninguém faz, né? Quer dizer, ninguém, a gente sabe que hoje as coisas estão meia, né, assim, conturbadas, mas ele sempre, no tempo que passou entre nós, ele pregou a bondade de Deus. E aí ele é crucificado e ele também verbaliza que nós teríamos, que a humanidade teria mais uma revelação, ou que a humanidade teria mais um consolador. Então, este tempo da terceira revelação é um tempo que vai se passar com a mesma finalidade de Moisés para Jesus. Para quê? Para que aquele povo começasse a perceber, a entender, e que esse ensinamento se divulgasse. Porque naquele tempo, vocês sabem, não tinha WhatsApp, rádio, televisão, né? Não tinha nada. Então, para que a humanidade entendesse o que era Deus, aquilo que Jesus pregou, mostrando, precisou um tempo, e foi um tempo grande, porque Jesus desencarna e chega a terceira revelação através de Kardec, quando? Século XIX. Então, vocês vejam o lapso de tempo para que a humanidade, que já era, né, povos espalhados, aprendessem sobre esse Deus maravilhoso, porque aí muitos povos já estavam praticando o monoteísmo. Alguns sempre com o politeísmo, e outros pregando o monoteísmo, mas aquele monoteísmo já consciente de que você não precisava ter dogmas, ritos, apesar que o hinduísmo, eles acreditavam em que você reencarnava, mas que você podia reencarnar como bicho. Então, muitos outros povos acreditavam na reencarnação, mas diferente do que a terceira revelação, que é o nosso Consolador prometido, veio nos trazer através de Kardec. E aí, como é que Kardec chega até nós? Como Francisco nos ensinou, ele chega através do fenômeno das mesas girantes. O povo já estava com uma mentalidade diferente. O povo já pensava diferente. Porém, nesse lapso de tempo, já surgiu o cristianismo. E o cristianismo precisou mudar aqueles mandamentos de Moisés. A igreja muito influiu, porque sabemos que a igreja teve uma importância, um domínio, porque politicamente, economicamente, geograficamente, a igreja tinha interesses. Então, muitas coisas foram mudadas, alteradas, as traduções bíblicas foram, nas traduções, muita coisa alterada, muita coisa modificada, até inclusive por quem fazia
a tradução, dependendo do tradutor. Um exemplo, Salmo 23. Como é que a pessoa fala, né? O Senhor é meu Deus e nada me faltará. Essa tradução foi feita erroneamente. Ele não me faltará. Então, o Salmo 23 é um salmo muito bonito, porém, ele foi traduzido erroneamente, trazendo uma ideia de materialidade. E a época que Kardec chega até nós para nos trazer todo esse ensinamento, o que acontece, o materialismo estava evidente. A França passava por problemas muito sérios, econômicos, o domínio de Napoleão, o povo agrícola estava vindo do interior para a capital, era uma época que tinha-se muitos mendigos, né? Já visto depois, quando o livro foi lançado por Victor Hugo, Os Miseráveis, ele transparecia bem a época da França. E a igreja, convenientemente, mudou os mandamentos. Então, vamos lá, onde se dizia, deixa eu ler aqui para vocês, né? Onde se falava, não terás outros deuses diante de mim, o que a igreja pôs? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, já mudou. Aí, Moisés, não farás para ti imagem de escultura, porque eles, né, fizeram até, no tempo de Moisés, o bezerro de ouro, e eles adoravam o bezerro de ouro. A Igreja Católica mudou para não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que ficou o segundo, e, pois, lembra-te do dia do sábado para santificar. E a Igreja Católica põe guardar domingos e festas, porque a Igreja Católica ainda tem no domingo a importância de ser o domingo, que no rito, né? Vai à igreja, vai à missa. Então, os mandamentos, aqueles não matarás continua, não pecar contra a castidade, que é aquele não adulterarás, não furtar, não levantar falso testemunho. Então, a igreja mudou. O que Kardec, através do estudo, através dos espíritos superiores, que ele tão bem, tão catalogou, que ele tão bem estudou, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Vocês já ouviram a aula, através dos espíritos, né? Uma sucessão, no começo era pancada, depois uma letra, depois a canetinha que o Francisco mostrou, e tudo com a ajuda dos espíritos superiores. Então, Kardec nos traz a codificação tão bem cuidada e apresentada no Livro dos Espíritos. Então, aí, gente, começa a nossa aula. Quando Kardec elabora, né, o Livro dos Espíritos, os espíritos superiores que foram indagados nas reuniões, né, como é que era, quem era, o que se fazia. Se vocês tiverem a curiosidade de abrir o índice do Livro dos Espíritos, vocês vão ver que muitas perguntas que vocês têm curiosidade está tudo no Livro dos Espíritos. Exatamente tudo. Então, na primeira pergunta,
o que Kardec pergunta para os espíritos superiores, porque falava-se em Deus, Jesus falou em Deus, e aí é aquela história. Ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é Deus. O que é? O que é? O que é? Porque ninguém via, não tem uma figura humana, e ele pergunta para os espíritos, e os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ainda ele pergunta aos espíritos o que devemos entender por infinito, né? Aquilo que não tem começo nem fim. E o desconhecido, todo o desconhecido é infinito. Então, ele ainda pergunta: poderíamos dizer que Deus é o infinito? Aí os espíritos respondem: é uma definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Porque, gente, o que acontecia? O povo ainda não estava preparado para receber, para saber tudo o que acontecia, o que era Deus, porque nós não tínhamos ainda maturidade suficiente para entender tudo o que os espíritos superiores tentavam passar. Tanto é que nós temos alguns itens do livro dos Espíritos, né, que vem para nós ainda, além do da primeira pergunta, ele põe assim: consultar a questão número 10, que também é importante, porque a gente tem a curiosidade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Assim, porque não era todo mundo que era letrado, não era. Kardec era uma pessoa super inteligente, falava vários idiomas, nasceu na França, estudou na Suíça, e aí a resposta dos espíritos é: não, falta-lhe para tanto um sentido. Então, na questão 10, os espíritos superiores respondem, e aí na 11 ele ainda fala: será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E aí eles respondem: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Então, gente, era uma sequência de perguntas, mas isto dependia da evolução, da maturidade de cada um, porque cada um tinha um modo de entender a doutrina. Na questão 37, eu estou lendo para vocês perceberem como Kardec, através do Livro dos Espíritos, ele vem nos trazer uma compreensão do que é Deus. Ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Aí eles respondem: ele não pode ter sido feito por si mesmo. Então, o universo não foi, né? Nasceu, apareceu. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, para mostrar que Deus, que criou, aqui no Livro dos Espíritos,
nós vamos ver o quanto é importante a gente entender a abrangência do que é Deus, porque a pessoa fica naquilo, assim, uma coisa muito comum. Depois eu vou pôr, com a permissão do Francisco, um vídeo curtinho, na verdade, é um áudio, falando de esses itens aqui. A pessoa limita, e quem não tem aquela abrangência da curiosidade, como Kardec tinha, porque Kardec, ele questionava os espíritos e que as respostas fossem dadas de um modo assim igual, não poderia ter uma resposta controversa à outra, porque senão aquela questão ela era inutilizada. Aí, na questão 258, ele pergunta: não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Essa questão é a questão que vem te mostrar causas e efeitos. Ela tem uma resposta onde ele fala da bondade de Deus e que não é ele que te impõe castigo nenhum. Então, é muito importante na escolha das provas, questão 258, 258A, para você saber por quê. O que acontece, como diz lá no vídeo, quando a gente passa por algum problema sério, por alguma desgraça, alguma perda, alguma doença, a gente pergunta: onde está Deus? Por que que acontece isso? Se Deus é tão bom, por que que eu estou sofrendo? Por que que isso aconteceu comigo? É a primeira coisa que nós, humanos, ainda perguntamos: cadê Deus? E aí é onde nós temos que ter o entendimento que o que nos acontece é sempre resultado de uma escolha, de uma atitude, de um pensamento ou de uma palavra nossa. Aí, por falar em pensamento, aí falou assim: mas Deus verbalizou, falou que todas as leis estão na consciência do homem. Sim, né? Nem todos ainda abriram essa consciência, mas isso já vem do tempo de Moisés, essa lei da consciência, né, que Jesus fala, lá atrás já estava verbalizado que todas as leis e ensinamentos estão na consciência, porque no Antigo Testamento já se falava muito em consciência, porque consciência é pensamento. E tudo o que acontece é através do teu pensamento e da tua vontade. Então, quando nós perguntamos: e cadê Deus? Por que que isso está acontecendo comigo? Então, é muito importante que vocês deem uma olhadinha, para quem tiver a curiosidade, nesse capítulo 5 do livro dos Espíritos, Escolhas da Prova, porque vocês vão entender o que é Deus, que o Deus não vai te castigar, você fez uma escolha, deu ruim na escolha, você se deu mal, aquilo ali que você escolheu estava errado. Certo. Então, vamos corrigir a rota. Reprograma. Quando você está no carro e o Waze botou lá o caminho, você passou da rua onde o Waze fala para você entrar, o que que ele faz? Reprogramando a sua rota. E Deus tem essa bondade. Ele reprograma a tua rota. Como é que ele reprograma a tua rota? Te dando oportunidades e ferramentas para você corrigir essa rota que você pegou errado.
Gente, alguma pergunta até aqui? Querem perguntar? Fiquem à vontade. Se eu não souber, eu recorro ao mestre. Alguma coisa querem perguntar? Dúvidas? Por favor. Tudo ok? Tudo Tudo ok. certo? Vamos em frente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como é que Deus reprograma essa rota para você tentar consertar aquilo que você fez e que, para você, e quando fazemos mal para uma pessoa? Isso mesmo, é o que eu vou falar agora. Então, quando você fez, gente, a coisa funciona assim. No começo, a gente, às vezes, até acha que não fez mal, porque existem situações que a pessoa fala e não percebe a extensão, ou a pessoa não percebe que falando aquilo você pode magoar, ou que você fala a propósito para magoar, sim, porque nós ainda somos assim, então você fala aquilo para a pessoa bem a propósito, tipo, olha, estou falando, e você faz mal à pessoa. Então, no início, depois de estudar e vocês verem esses conceitos, vocês vão perceber que quando a gente, todos nós, eu não estou falando vocês, só vocês, eu digo nós, porque não pense que nós que estamos aqui somos a flor perfeita da perfeição humana, como Confúcio falava. Não, não somos. Nós também erramos, nós também nos equivocamos, o erro é uma palavra que a gente não usa muito, mas a gente também faz coisas equivocadas com resultados, às vezes ruins, não tão maravilhosos. Quando você faz mal a alguém, o ideal seria você chegar para a pessoa e falar: olha, eu vim te pedir desculpas. Você me perdoa, eu falei isso para você, mas eu estou vendo agora que eu cometi um engano. Então, eu estou errada, primeiro, porque te ofendi, porque te magoei, gostaria que você me desculpasse, vou me corrigir, vou entender que não estou certa falando isso para você, que não tenho autoridade, aí depende de cada caso, porque às vezes a pessoa até quer dar um conselho, e não é um conselho numa hora tão boa e num assunto, às vezes, que não diz respeito a ela. Mas o primeiro passo seria esse: você chegar para a pessoa e se desculpar. Aquilo que acho que foi a Natália ou a Flávia que falou do perdão na aula passada. Então, a pessoa pode virar para você e falar assim: não, tudo bem, tá bom, eu te desculpo, vai. Pode ser que a pessoa vire para você e fala: não, eu não te desculpo, você fez a propósito, você fez uma coisa que você não deveria fazer, ou seja, a pessoa não quer te desculpar. Então, você vai ter a consciência que você errou, que aquilo que você fez não é para repetir, não é para fazer mais com aquela pessoa ou com qualquer outra. Então, você aprende que responder, dar pitaco, como a molecada fala, né? Você dá palpite, nem sempre o palpite, nem sempre a observação, nem sempre a reprimenda vem na hora certa para a pessoa certa sobre o assunto que a pessoa responde para você o que você tem a ver com isso. Então, a primeira atitude é realmente se desculpar, né? Pedir desculpa. Se a pessoa te desculpar, tudo bem. Agora, existe uma coisa importante, é você se desculpar. Porque o perdão, às vezes a pessoa entende, passa um tempo, a pessoa na hora não te desculpa,
E depois de um tempo ela vem, ela fala, olha, aquilo que aconteceu, deixa para lá, passou e tudo mais. Um outro fator importante é que você se desculpe, você se perdoe e você entenda que você tem que corrigir isso que você fez, não fazendo mais, não repetindo. E a gente vai ver que tem coisas que você fala, nossa, eu fiz isso, tornou a acontecer. Aí passa um tempo, acontece de novo. Por que que tem coisas que na vida da gente se repetem? Você fala, gente, mas eu achei que isso já tinha passado. E fatos e situações que se repetem. Por quê? Porque você não corrigiu aquele teu erro, teu modo de pensar, teu modo de falar, teu modo de se comportar. Uma coisa muito importante, e que, através do magnetismo, vocês vão aprender, principalmente quando vocês já chegarem no mediúnico, é que pensamentos é velocidade, gente. Pensou, foi. Então, você fala, mas eu não falei. Sim, você não verbalizou, mas você pensou. Você falou, nossa, tomara que aquela pessoa aconteça isso, aconteça aquilo. São energias. A energia é uma propriedade muito grande quando vocês estudarem fluidos. Vocês vão perceber o quanto a energia ela é uma propriedade, assim, uma coisa que tem uma força muito grande. Então, a gente tem que policiar. Eles não falam orai e vigiai? Então, não é você ora e vai sentar no meio da avenida onde tem um trânsito. Não adianta, gente, o carro vai passar por cima de você. Não adianta você orar, orar, orar e lá sentar no meio da avenida no trânsito. Você tem que orar e prestar atenção, você vigia, porque você não vai, porque orou, fazer coisa errada de novo. E você vai aprendendo que quanto mais rápido você aprende, você começa, quando você faz alguma coisa ou fala alguma coisa, momentaneamente você fala, gente, eu falei o que não devia, eu errei. Então, é assim que funciona. Com o tempo, aquilo que você fez para a pessoa, lógico, devidas proporções tomadas, dependendo do que você fez, vai surgir uma situação para você consertar aquilo. Tá ok? Quem perguntou, quer perguntar, fui clara, precisa mais esclarecimento, querem que eu esmiúce, tudo ok? Tá jóia. Então, gente, como é que Deus, na infinita misericórdia, Ele nos dá ferramentas para que a gente conserte o que a gente faz. Então, é através do quê? Através da reencarnação. E é isto que Kardec, com toda a propriedade, com toda a inteligência, com todo o cuidado e com toda a responsabilidade, ele passa para a gente no Livro dos Espíritos. Na questão 886, ele vem nos falar de uma coisa muito linda, muito bonita, que é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, nessa questão, você veja que Kardec, ele abrange tudo. Ele nos traz, na questão 615, a lei divina e natural, né? Porque são leis, lembra que o Francisco, na aula passada, falou das leis, as leis naturais, que às vezes
sofre enchentes, perdas, e aí a pessoa fica, cadê Deus? Cadê Deus? Não sei o quê. Então, tudo está dentro de leis, né? A misericórdia de Deus, ela é tão imensa e grandiosa e perfeita, e perfeita. Então, os bons espíritos, eles vieram nos trazer esses ensinamentos através da terceira revelação, que foi Kardec, com a obra, né, Livro dos Espíritos e os demais. O Francisco falou, ele até pôs um post onde tem como baixar, né, Fran, os livros, as revistas espíritas, e, se eu não me engano, num site www.kardec.tv, tem também as revistas espíritas. Então, isto, gente, vem nos provar a existência de Deus. Porque qual é a pessoa que olha a natureza e acha que aquilo apareceu como e como? A lua não cai, ela não está pregada lá em cima. Aliás, hoje a lua está maravilhosa, né? O que a lua, o sol, o que eles fazem diferença no corpo humano, o que eles interferem no nosso metabolismo, né? A mulher, a gestação, ela é feita baseada no tempo lunar. E isso foi criado por quem? Gente, a gestação, o período menstrual, tudo isso tem a ver com a natureza. E isto foi criado por quem? Não foi por qualquer um. Deus, gente, está tudo interligado, tudo funcionando e engrenado. Mas a interferência do homem, muitas vezes, de um modo muito errado, sem escrúpulos, sem cuidados, sem uma organização, mexe com a natureza, né? Ultimamente é o que se tem falado, é o que se tem visto. Vocês viram o céu vermelho, né, na Austrália, os ventos, uma coisa horrorosa, a interferência do homem. Então, quando Deus, que é bondade pura, e Kardec resume os mandamentos em 2: amará o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. A hora que você gostar do outro, do mesmo jeito que você gosta de você, a hora que você fizer para o outro o que você gostaria que fizessem para você, a hora que você vê que o outro está com sede e que você tem uma geladeira, aguinha saborizada, água, não sei o quê, e o outro não tem nada para tomar água, e você não tem a misericórdia de passar, de dar um copo com água, de oferecer uma água, de dar um sanduíche, de dar um alimento para aquele que está passando necessidade, você não está cumprindo o básico do básico que Deus ensinou. Através de Jesus, ele pregou tudo isso. Através dos espíritos superiores, ele vem nos trazer que toda atitude tem uma consequência. Se você tiver uma atitude boa, uma atitude inteligente, uma causa inteligente, você vai ter um resultado inteligente. Então, a hora que o bicho-homem, que o ser humano perceber que, na verdade, não se precisaria de códigos, por que nós temos brigas na justiça, porque roubaram aqui, roubaram ali,
que você está tirando uma coisa que não é tua. Você está se apropriando de uma coisa que não é tua. Não entre em mérito aqui do que é. O que não é teu, não é teu. Você fica com aquilo que você tem, com aquilo que você merece, que você recebeu. Porque Deus te dá aquilo que você precisa para você progredir, para você evoluir e para você aprender. Abrindo um parênteses, por exemplo, duas grandes fortunas. O pessoal, a família Matarazzo e a família que é os que da beneficência portuguesa, né? A família Matarazzo, gente, acabou a fortuna. Quando o Matarazzo chegou no Brasil, que ele trabalhou, criou todo aquele império, aquilo foi destruído, acabou, acabou, acabou. A família Matarazzo, em compensação, a outra família que mantém, né, a beneficência portuguesa, me fugiu o nome agora, mas depois eu falo para vocês, é uma família que trabalha unida, que tocam a beneficência portuguesa com doações, com trabalho. Então, você veja que a riqueza é dada como prova, né? A riqueza te é